Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, no capítulo 11, o príncipe de... Lá vem esses nomes. Hohenlohe. Eu não vou saber falar, gente, desculpa. Médium curador. A mediunidade curadora está na ordem do dia e tudo quanto se liga a essa questão oferece um interesse de atualidade. Transcrevemos da Verité de Lyon, de 21 de outubro de 1866, o artigo seguinte sobre as curas do príncipe de Hohenlohe, que nessa oportunidade fizeram grande sensação. Eu não sei se eu estou falando certo lugar, tá? Eu não sei falar esses nomes. Essa notícia faz parte de uma série de artigos muito instrutivos sobre médiuns curadores. A esse respeito, sentimos-nos felizes por constatar que a Verité, que está em seu 4º ano, prossegue com sucesso o curso de suas sábias e interessantes publicações, que lançam luz sobre a história do Espiritismo e nos mostram em toda parte, na antiguidade como nos tempos modernos. Se sobre certos pontos não compartilhamos todas as opiniões de seu principal redator, o Sr. A.P., não deixamos de reconhecer que, por suas laboriosas pesquisas, ele presta à causa um serviço real que todos os espíritas sérios apreciam. Com efeito, provar que a doutrina espírita atual não é senão a síntese de crenças universalmente espalhadas, partilhadas por homens, cuja palavra tem autoridade e que foram nossos primeiros mestres em filosofia. É mostrar que ela não se assenta sobre a base frágil da opinião de um só, que desejam os espíritas senão encontrar o maior número possível de aderentes às suas crenças. Deve ser para eles uma satisfação e ao mesmo tempo que uma consagração de suas ideias, encontrá-las mesmo antes deles. Jamais compreendemos que homens de bom senso tenham podido concluir contra o espiritismo moderno que ele não é o primeiro inventor dos princípios que proclamam, ao passo que aí está precisamente o que constitui uma parte de sua força e deve credenciá-lo. Negar a sua ancianidade para o denegrir é mostrar-se soberanamente ilógico e muito desajeitado, porquanto ele jamais se atribuiu o mérito da primeira descoberta. É, pois, equivocar-se fragorosamente sobre os sentimentos que animam os espíritas a atribuir-lhes ideias tão estreitas e a tola pretensão de pensar em molestá-los objetando-lhes que o que professam era conhecido antes deles, quando eles são os primeiros a encarar o passado para aí descobrir os traços da ancianidade de suas crenças, que eles fazem remontar às primeiras idades do mundo, porque elas são fundadas nas leis da natureza, que são eternas. Nenhuma grande verdade saiu em todos os detalhes do cérebro de um indivíduo. Todas, sem exceção, tiveram precursores que as pressentiram ou as entreviram em algumas partes. O Espiritismo tem a honra, pois, de contar os seus por milhares e entre os homens mais justamente considerados. Pô-los à luz é mostrar um número infinito de pontos pelos quais ele se liga à história da humanidade. Então, assim, existe um questionamento muito grande, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem foi o primeiro que iniciou com uma religião, uma crença, uma fé? Ora, gente, sinceramente, eu, Patrícia, não estou respondendo pelo espiritismo, né? Eu, Patrícia, pelo que eu já vivi, pelo que eu sei que é pouco, eu me contento com aquilo que me faz bem. Eu me contento com aquilo que eu acredito. E eu sou meia Santomé. Meia não, acho que totalmente. Sabe aquele tipo de pessoa que precisa ver, precisa sentir, precisa tocar para acreditar? Então eu tenho um problema muito sério com isso. Ontem mesmo, conversando com um amigo, ele mandou para mim uma figurinha, né, de um figurinha e um vídeo
falando da possibilidade de comunicação com espíritos no plano superior, que vem até nós, inclusive, com aeronaves, né? Os discos voadores aí. E aí eu falei para ele, isso para mim é terrível. Eu já assisti, já li Nosso Lar, Os Mensageiros, né? Já li obras do Divaldo, que falam do plano espiritual, que mostram nas leituras a descrição desses lugares, ônibus, aeróbus, aquela coisa toda. Mas eu não consigo, eu, Patrícia, encarnada aqui, visualizar, tentar entender um disco voador. Aí só falar assim, Patrícia é minha doida, né? Talvez. Mas porque eu preciso ver, tocar, para acreditar. Então, como eu nunca vi, e se vi e esqueci, para mim é algo assim, não é sobrenatural, que eu estaria contrariando tudo aquilo que eu acredito. Eu não acredito em sobrenatural, mas seria algo excepcional, vamos dizer assim, né? Maravilhoso. Pode ser que um dia eu fique mais calma em relação a isso quando eu ver. Aí eu vou falar para vocês, olha gente, eu vi. Outro dia eu estava fazendo um passeio e eu vi uma mancha no céu. Toda colorida, parecendo um arco-íris, mas manchas. Vários locais perto de nuvem com mancha. Então não era bem um arco-íris. Aí eu vi aquilo e coloquei no Face, tirei a foto e mandei pro Face. Eu falei, gente, olha só que coisa mais linda, que presente que Deus tá me dando, que eu tô vendo isso daqui. Aí uma aluna foi e escreveu, uma aluna minha, para vocês verem que o espírito não tem essa de... O cara que tá encarnado mais velho, no caso, né, que sou eu, sabe mais do que o outro que é mais novo. Mas na cronologia, porque espiritualmente a minha aluna foi show de bola. Ela foi lá e escreveu, professor, isso daí é um fenômeno natural que ocorre por conta de gotículas de água na nuvem e tal, aquela coisa toda batendo no sol. Aí eu falei, caramba, né? Isso é porque eu um dia fui professora de geografia, passei um carão, mas porque naquele momento veio para mim Deus, né? Eu saio para respirar, para ganhar uma nova energia e com isso ter uma fé renovada. Então quando eu vi aquilo, eu falei, ah, meu Deus do céu, é ele, né? Fazendo uma obra ali. E não deixa de ser uma obra de Deus, é uma obra da natureza, é dele. Mas não era bem aquilo que eu imaginava. E ela me provou ali, através da ciência, o que poderia ser. Então, aquilo, para mim, visível, palpável, é mais gratificante acreditar do que algo que é falado e que eu não posso tocar. Então, o disco voador, todo mundo fala de disco voador. As obras espíritas falam que eles têm meio de transporte. Não deveria ter dúvida sobre isso. Mas eu, Patrícia, tenho. Patrícia, não é o espiritismo. Então, a gente agrega conhecimentos ao longo do tempo que nos fazem bem, que faz a gente acreditar e manter uma fé acesa. E aí vem aqueles que gostam de ficar jogando dúvidas, jogando perguntas, tirando a nossa fé. Porque ele não está jogando dúvidas porque ele tem dúvidas. Ele joga dúvidas porque ele não quer ter dúvidas sozinho. Então, quem é que nasceu primeiro? Aonde que nasceu a primeira religião? Né? O espiritismo ele é raiz de outra religião. Ele veio não sei de onde, ele veio não sei... Para mim, não importa. Para mim, Patrícia, não importa. A partir do momento que eu li, o primeiro livro que eu li no Espiritismo foi o Livro dos Espíritos, e que eu, sendo católica até então, não tinha as respostas que aquele bendito livro me deu, e que satisfez temporariamente algumas dúvidas que depois elas crescem novamente, e aí você vai lá, estuda de novo e as dúvidas são sanadas, porque a pergunta pode mudar, mas a resposta é a mesma. Os espíritos não modificam suas respostas porque aquela é a verdade. Então, eu fiquei mais calma. Eu tinha um medo de morrer tremendo. Eu tinha um medo que as pessoas que eu gosto morressem tremendo. Quando eu li aquele abençoado livro e falou, não, ninguém morre, a vida continua, era uma resposta para me tranquilizar. E eu vou deixar alguém vir me contar a historinha de onde que nasceu, como que nasceu, se o espiritismo veio ou foi. Sinceramente, não me interessa. O que interessa é que eu sei que a gente não morre. Porque se eu tivesse que acreditar que a gente morre,
que o nosso fim é o túmulo, seria muito triste. Para que viver então? Então eu sou muito grata a ter encontrado a doutrina espírita. Eu sou muito grata por ter tido algumas honras, não é privilégio, mas aquela alegria de ter contato com o plano espiritual, com pessoas que desencarnaram e que ainda continuam vivas, conversando, falando, mandando recado. E aí a gente se depara muito com essas questões científicas, se é verdade, se não é verdade, se da onde que veio, qual é o fundamento. Tudo bem, a gente tem que ter uma base teórica para tudo tem que ter uma explicação. Eu creio nisso também. Mas algumas, como eu falei, não vem para que a gente acredite, vem para a gente desacreditar. E cabe ao quê? A nossa postura diante disso. Ou eu acredito ou eu não acredito. Não adianta eu querer ficar justificando, explicando para o outro o que ele não quer ouvir. Então eu não estou aqui para debater se a religião A é melhor, se a B é melhor, se a C é melhor. Eu sei que a minha religião espírita, para mim, é a melhor. Pode não ser a melhor para outra pessoa e tá tudo certo. Então quando a gente estuda, não é para a gente ter argumentos. Eu antes pensava assim, olha como a gente muda um pouquinho. Falava, não, eu tenho que estudar porque vai vir um evangélico ou vai vir um católico que vai ficar me questionando. E eu vou ter que provar por A mais B que eu estou no caminho certo. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que me tranquilizar com aquilo que eu acredito. O que eu acredito me faz bem, tá tudo certo. Então, um pouco de história, um pouco de fundamento, eu até acredito, para não ficar uma coisa solta, mas não a título da gente querer saber se a religião A, ou B, ou C é melhor, é mais velha, é mais nova. Qual a diferença que faz? Se tem novas visões, hoje em dia tem aí um pessoal novo dentro da doutrina espírita que é a geração, eu estava falando com um amigo ainda há pouco sobre isso, aquela geração que é da internet, né? Os espíritas da internet são diferentes dos espíritas de centro espírita, mesmo sendo espíritas, mesmo estando dentro da codificação, estudando os mesmos livros, é diferente, né? Não tem como um espírita que está estudando mediunidade, ele trabalhar a mediunidade online. Ele pode estudar, ele pode ter a teoria, mas ele não vai ter a prática, porque a prática se deve dentro de uma casa espírita. Então, a geração que veio depois do Covid, principalmente, né, que tudo é virtual, e corre de centro espírita, porque é mais prático estar no virtual, assistir palestra virtual, tomar passe virtual, mandar vibrações virtual. Então, é tanta coisa no virtual que a casa espírita murchou. Os antigos ficaram ultrapassados, porque eles não utilizam a internet, eles utilizam a boca. Eles vão lá no palco e dão o seu entendimento a quem estiver assistindo uma palestra, dão passe quem estiver perto, né? Então, nós estamos tendo um pouco de atrito em relação aos espíritas raiz, vamos dizer assim, e os espíritas novos, dessa nova geração que vem através de uma tecnologia. Então, tudo faz parte de uma evolução. Dentro do próprio espiritismo, as coisas estão se quebrando, ramificando, né? E ninguém é mais certo do que o outro, né? Do que o A, o B, o C. Ninguém é mais certo. Tá todo mundo na sua certeza. E se tiver bem, tá melhor ainda. O duro é se você fala, eu sou, mas não pratico. Mas se você pratica, seja da forma que for, e te faz o bem, e não tá fazendo mal a ninguém, tá tudo certo, né? Eu nunca recriminei o evangélico porque ele anda com a Bíblia embaixo do braço, porque tem uns que não tiram pelo, não corta cabelo. Não, cada um, você tá feliz assim? Você entendeu na Bíblia que é isso aí que Deus quer e você tá seguindo o que Deus quer? É o teu coração e Deus? Tá tudo certo. Então aqui ele coloca pra gente assim que nenhuma grande verdade saiu de uma pessoa só, de um cérebro só.
Não existe isso, não existe uma única verdade, existem várias verdades. Para cada grau de evolução, um tipo de religião, um tipo de crença, um tipo de fé. E tá tudo certo. O que não está certo é a gente criticar o outro, a gente querer tirar o outro da crença, da fé dele. Isso tá errado. A gente não tem que desestabilizar uma pessoa na sua fé, mas sim, se ela tá bem naquilo, a gente apoia. Se ela encontrar uma outra porta, se ela sentir vontade de aprender algo diferente, se ela quiser conhecer uma religião diferente, tá aberto. Isso é uma religião de verdade. Isso é você desenvolver a fé numa pessoa. E não criticar que o A, o B, o C tá errado e só a minha que tá certo, porque não existe isso. Não existe só um que tá certo. Todos estão certos dentro do seu grau de evolução. Aí eu frisei aqui, vou ler de novo para vocês. Ó. O Espiritismo tem a honra, pois, de contar os seus por milhares e entre os homens mais justamente considerados. Pô-los à luz é mostrar o número infinito de pontos pelos quais ele se liga à história da humanidade. Então, algumas religiões, elas têm um representante. Esse representante é o superior. E todas as outras igrejas, seitas que são ligadas a esse superior devem obediência só a esse cara. Tudo tem que passar por ele. E isso é duvidoso, porque o ser humano é falho. Ah, mas ele é um representante de Deus na Terra. Não, ele é uma pessoa que estuda a religião e transmite essa religião para desenvolver fé, para dar continuidade à fé das pessoas. Mas ele não é Deus, ele não tem esse poder. De tudo sair das mãos dele, tudo tem que passar pelas mãos dele. O Espiritismo, ele abre essa oportunidade de que todos podem trabalhar dentro da doutrina. Não existe o poderoso para quem a gente tem que prestar contas. Tem uma casa, a Federação Espírita? Tem a USE, que é a União da Sociedade Espírita? Sim, e tem as demais, que existe uma hierarquia dentro da doutrina espírita? Existe. Pessoas que estudam e que passam temas que devem ser estudados nas casas, orientação de como que deve ser o trabalho nas casas, fiscalização de como essas casas estão trabalhando, porque todas as casas espíritas, a princípio, não se pode pedir dinheiro, já começa por aí. Então, essas entidades maiores, elas supervisionam, mas não é de lá que saem as ideias e que nós temos que seguir à risca. São temas que já estão na codificação e que são trabalhados nos grupos e que são trazidos, sim, de cima para baixo, pelos que estudaram mais, pelos que têm mais tempo. Mas nada impede que uma pessoa como eu, que não é formada, que não tem total condições de estudo, que tem conhecimento, nada impede que uma Patrícia da vida possa pegar um texto, fazer uma leitura e passar o entendimento dela. E que alguém que tenha mais entendimento do que eu venha lá e complemente um estudo, seja online, seja presencial. Então, isso já não acontece em outros, segmentos. Tudo tem que vir de cima para baixo através de uma pessoa, sempre uma pessoa. Ela é que domina o conhecimento, ela é que sabe de tudo e só ela tem razão. Se ela falar que você vai para o céu, você vai para o céu. Se ela falar que você vai para o inferno, você vai para o inferno. E o Espiritismo não. É uma diversidade de pessoas trabalhando em prol da doutrina para desenvolver a caridade, que é o nosso carro-chefe, e fazer com que pessoas se sintam melhor intimamente, fazendo a sua reforma íntima, trazendo a responsabilidade para cada pessoa de se desenvolver por si só, sem ter que esperar alguém mandar. Então nós temos esse leque de opções dentro da doutrina espírita. Mas isso também traz problemas. Não pense que então é maravilhoso ser espírita. Para quem quer respostas como eu fui buscar diante das minhas dúvidas, é maravilhosa. Mas existe sempre alguém que vai vir falar.
Ah, a sua doutrina apareceu porque apareceu antes dela tal coisa. Ela é uma ramificação de outra. Para mim não quer dizer nada. De onde ela partiu, se já existia há milênios, ou se existe há 10 anos, ou se existe há um século, não faz diferença nenhuma. O que faz com que eu ame essa doutrina é que ela me consola. É que ela me faz todos os dias, através das leituras, através dos estudos, através do contato com outros que acreditam, que fazem parte desse banquete espiritual que nós recebemos sempre através dos estudos e das mensagens edificantes, me faz sentir melhor enquanto pessoa, enquanto espírito. Então, para mim, está tudo certo. Mas que nós vamos encontrar entraves, pessoas que discriminam, que agem com preconceito, que querem diminuir, que querem questionar, que querem duvidar. Isso é fato. Porque não segue dogmas, não segue rituais, não é algo que as pessoas já vêm acostumadas, né? Antigamente as sessões espíritas eram de porta fechada, existia aquela dúvida, o que acontece lá dentro, estão matando cabrito lá dentro, por que eles não abrem essa porta? Aí depois foram abrindo e foram mostrando que não tinha nada de extraordinário. É à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai amadurecendo, o conhecimento vai chegando até nós. Não adiantava nada Jesus, na época dele, falar, olha, vocês vão... Ele chegou até a falar, né? A vida continua. Mas não adiantava ele chegar lá e explicar minucioso essa parte. Falar, vocês vão reencarnar várias vezes. Essa parte ele não falou mesmo. Mas ele falou que a vida continua. Que ele iria voltar para provar isso. E se a vida continua após a morte física, então existe a reencarnação. Está ligado uma coisa na outra. E até hoje tem gente que se espanta com isso. Que não acredita. E tem outros que... Aí vem aquelas ramificações que são mal acabadas, vamos dizer assim, que hoje eu tenho visto aí a molecada brincando com isso, né? Que eles, na outra encarnação, eles eram animais e agora eles querem continuar sendo animal, porque dentro do corpo desse menino, dessa criatura, existe um animal e ele quer continuar sendo animal. Então, quer dizer, tem pessoas que deturbam tudo, pegam as conversas sérias, os assuntos sérios, os ensinamentos sérios e transformam em palhaçada. Então isso nós temos que tomar muito cuidado, é aquilo que eu falo. Não é que a pessoa não acredita, a intenção dela é que você não acredite. Ela quer deturbar, ela quer perturbar, ela quer tirar o foco. A gente está começando a evoluir, entendendo esses processos reencarnatórios, entendendo que a vida é infinita. Aí vem alguns e freiam a gente com questionamentos, com colocações, com coisas que não tem nada a ver. E ainda utilizando o nome da doutrina. Então, nós vamos ser alvos desses tipos de pessoas, de conversas desse nível. Vai chegar a doutrina, vai bater na porta da doutrina uma série de acusações incabidas. Mas... aí é para isso que a gente estuda. Não que a gente tenha que argumentar até o fim, mas que a gente tenha a nossa fé. Para a gente manter a nossa fé em ordem, nós precisamos dos estudos. Então, aqui o que eu acredito, né, que ele vai estar colocando aí situações que esse príncipe passou a respeito de ser também um médium curador, né? E a gente dá continuidade amanhã, mas hoje... ele fez esse levantamento, né? O que nós acreditamos, se faz bem, não importa o que tem em volta. Mantenha a sua fé.